meninas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Podem ir entrando, podem se acomodando. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Gente, uma ótima noite para você. Agora a gente vai começar o nosso evento, Workshop Nail Design. Boa noite, boa noite. Gente, enquanto o pessoal vai entrando aí, vai me dizendo de onde vocês são. Quem é novo aqui, quem tá me assistindo pela primeira vez. Boa noite, Estúdio Beleza. Boa noite, gente. Yara, boa noite. Belo Horizonte, olha que legal, gente. Isso aí, gente. Ceará, não sei nem pronunciar. Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, Maceió, Alagoas, que legal. Fortaleza. Gente de todo lugar, que legal, gente. Sejam muito bem-vindas. Paixos Paraíba, São João de Meriti, Rio de Janeiro, Guarulhos. Que legal. Boa noite. Gente, o conteúdo que eu preparei para vocês hoje tá incrível, o conteúdo. Peguem o papel, peguem a caneta. Anotem todas as informações que vão ser dadas aqui, porque o conteúdo que eu reservei para poder dar para vocês é um conteúdo incrível, tá? Então tudo que vai ser dito aqui, não deixem passar nada, anotem tudo, tá? Tudo que eu vou falar, vocês anotem. Mato Grosso, Rio de Janeiro, Teresópolis. Sejam muito bem-vindas, gente, todas vocês. Petrolândia. Tu és linda, menina. Muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Então, gente, ó, não vou se estender muito. Já vou entrar no nosso conteúdo de hoje, tá? Já deu um tempinho pro pessoal. Fortaleza, te abraço. Ah, que gracinha, gente. Beijo pra Fortaleza. E, gente, então eu já vou começar me apresentando. Pra quem não me conhece, meu nome é Tainara. Eu sou instrutora Nail Design e criadora do método Toque Natural. E nesse workshop eu vou te mostrar a maior oportunidade de você aprender uma metodologia desenvolvida por mim mesmo, para você fazer um alongamento natural, resistente e resolver de uma vez por todas os seus problemas com descolamento e infiltração. E meninas, eu ainda faço atendimento em mesa, apesar de eu tirar a maior parte do meu tempo. Meu objetivo principal é a comunidade MTN. Eu ainda tiro alguns dias da semana para poder fazer o atendimento em mesa, mas já atendi muito em mesa, de 8h30 da manhã até 10h30 da noite. Hoje o meu foco principal é a comunidade MTN. Mas o meu objetivo aqui é passar o máximo de conhecimento possível para vocês. Eu quero passar muito conhecimento que vocês vão sair daqui agregadas. E, gente, o problema é que muitas aprendem uma metodologia da forma errada e acabam tendo os seus sonhos frustrados por não conseguir os resultados desejados ou até mesmo desistindo da profissão de nail design. E eu quero acabar com isso, gente. Eu quero te mostrar o passo a passo para você conseguir ter resultado, e mesmo se você for uma iniciante. O conteúdo que eu vou dar para vocês aqui hoje, gente, é conteúdo de curso. Eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir fazer um alongamento natural, resistente. E olha só, antes de eu entrar em todo o conteúdo, eu vou dividir uma coisa aqui com vocês. Eu vou compartilhar uma foto com vocês. Essa foto aqui, vou tirar o efeito
para vocês conseguirem ver melhor, porque tá alterada. Ó, se os comentários estiver atrapalhando, gente, vocês dão 2 toquinhos na tela, que acho que é um só agora, só um toquinho na tela que ela para. Eu quero compartilhar uma coisa aqui com vocês. Esse foi o meu primeiro alongamento que eu fiz após o meu primeiro curso presencial, com apenas 8 horas de duração. Olha só, gente, observem muito essa foto. Como vocês conseguem ver aí, nesse alongamento a gente não tem naturalidade, não tem unha natural aí. A gente não tem curvatura, obviamente a gente não consegue ver que não tem curvatura, né? A gente consegue ver que não tem nada de curvatura. Não temos simetria, nós não temos lixamento com naturalidade, nada disso a gente consegue encontrar nessa unha. Olha só, essa unha foi... Eu fiz o meu curso presencial um dia e no outro dia eu já estava querendo aplicar a técnica, querendo fazer aquilo. E aí eu fiz. E, gente, olha essa curvatura. Olha, a gente consegue analisar que não tem nada de curvatura aqui, olha só. E agora, eu vou compartilhar uma outra foto com vocês. Essa foto é o meu resultado atual, após eu aplicar toda a minha metodologia e a aplicação dos 9 passos que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Agora eu vou compartilhar uma outra foto. Para de compartilhar, né? Ó, essa foto é o meu resultado atual de hoje, após eu aplicar minha metodologia e os 9 passos que eu vou ensinar hoje aqui pra vocês. Como a gente consegue observar, essa unha eu tenho simetria, essa unha eu tenho naturalidade, essa unha eu tenho ponto de tensão com naturalidade, eu tenho lixamento com naturalidade, eu tenho curvatura. Tudo isso que eu não consegui lá na minha primeira, eu consegui aí. Totalmente diferente, a gente já consegue ver, né? Uma unha totalmente simétrica, que a gente consegue ver as paredes laterais todas preenchidas, minha unha completamente curvada, um ponto de tensão bem baixinho, a gente quase nem consegue ver, né? Lixamento super natural, tudo com muita naturalidade. E aí você vai se perguntar assim, Tainara, por que você está falando isso pra mim? Por que você está me mostrando isso? Porque eu quero te encorajar. Eu quero dizer que você também pode, você também consegue chegar onde eu cheguei. Você também é capaz. Basta você colocar isso na sua cabeça, que você é capaz, que você consegue, que você se esforçar, colocar como objetivo, você consegue chegar aonde você deseja chegar. Isso não é fácil, não vou falar pra vocês que é fácil, porque não é, mas todos nós conseguimos. E, gente, eu vou tirar a foto, né, pra vocês conseguirem ver meu rostinho aqui. Parar de compartilhar. Botar um filtro. Então, gente, vamos lá no nosso assunto. Antes de eu entrar no conteúdo, eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu cheguei na minha metodologia. Talvez eu seja um pouco como você, né? Eu também tive o sonho de se tornar uma nail design e quando isso ardia em mim, eu queria entregar para minha cliente sempre a naturalidade. Sempre que eu falava assim, eu vou se tornar uma nail design, eu vou estudar para isso, mas eu quero se tornar uma nail design para entregar para minha cliente a naturalidade. E confesso que por diversas vezes eu fracassei, né? Mas não só por eu querer entregar a naturalidade para minha cliente, mas por também eu não conseguir resolver os meus problemas com descolamento e infiltração que era muito presente no meu início. Por exemplo, essa foto que eu mostrei para vocês lá do meu início, esse alongamento não durou nem 7 dias. Gente, quando eu fiz, eu já não alcancei, né, o que eu desejava, né? Que era ponto de tensão natural, nada disso. E além disso tudo, não durou nem 7 dias. E aí, quando os meus alongamentos começaram a cair, eu falava assim, meu Deus, eu preciso resolver isso. Eu preciso colocar um ponto final nessa história, porque senão eu vou perder minhas clientes.
E meu único medo era perder minhas clientes. Eu já tinha uma clientela boa, tinha uma clientela forte, né? E eu falei, se meus alongamentos começarem a cair, elas não vão querer mais fazer unha comigo. E aí, até que um dia eu fiquei nesse bate-bate de cabeça por um longo tempo e eu falei, não, agora chega. Eu sei que vídeo no YouTube não vai me ajudar, não vai me tornar uma profissional de sucesso, passo a passo no Instagram também não, então agora eu vou mudar o jogo da minha vida. Eu falei, vou investir em conhecimento, e assim eu fiz. Comecei a investir em conhecimento, comecei a treinar, muito treino, muita prática, muita dedicação, até que um dia eu desenvolvi o meu método. Um método totalmente impecável e sem falhas, como vocês conseguem observar, onde eu entregava para minha cliente exatamente o que ela queria. E com isso minha agenda bombou, clientes fidelizados e apaixonados pelo meu trabalho. E hoje eu estou aqui dividindo isso com você, quando eu vi que isso funcionava comigo e também funcionava com as minhas alunas. E cheguei até aqui para poder dividir isso com você. Sabe por quê? Porque eu não quero que você passe pelos mesmos erros que eu cometi lá no passado. Eu não quero que você passe por isso. Por isso que eu estou aqui dividindo isso aqui com você. E, gente, agora nós vamos entrar no nosso conteúdo, tá? Já vai pegando a caneta, já vai pegando o papel aí, anotando tudo, que agora a gente vai começar a entrar no nosso conteúdo. Olha só, toda vez que eu olhar aqui pro lado, é porque tem um roteirinho aqui pra mim acompanhando, tá, gente? Então, vamos lá. Vou compartilhar uma foto com vocês aqui, né? Acho que essa é a primeira. Acho que tá dando pra vocês acompanharem direitinho, né? Então, isso aqui que eu vou compartilhar com vocês é o checklist dos meus 9 passos. Todo o meu passo a passo para eu conseguir um alongamento com naturalidade, durabilidade, resolver os meus problemas com descolamento e infiltração, é isso aqui que eu faço, tá? Vou tirar o filtro, né? Gente, se estiverem atrapalhando, vocês dão um toquinho na tela, tá? Isso aqui é todo o meu passo a passo que eu aplico em mesa. Então, eu disse pra você que o conteúdo que eu vou compartilhar com você aqui hoje é conteúdo de valor. Então, gente, anotem tudo que vai ser de suma importância na sua vida. E o primeiro passo do meu alongamento com naturalidade, durabilidade, resolver os meus problemas com descolamento e infiltração é a higienização. Quando a gente faz um alongamento, o primeiro passo é a gente higienizar aquelas mãos. As unhas das nossas clientes, elas chegam nas nossas mesas muito sujas, né? E aí é quando a gente faz a higienização. Antes de eu começar a entrar os primeiros passos que eu vou falar aqui, é uma boa preparação, gente. Então, eu vou falar de uma preparação com vocês antes. Gente, se vocês querem um alongamento com durabilidade, trabalhem com uma boa preparação. Por quê? Quando um engenheiro vai fazer um prédio, a primeira coisa que ele trabalha é aquela base daquele prédio. Para ele conseguir um prédio que seja muito grande, que tenha uma boa estrutura, ele tem que trabalhar aquela base. E não é diferente com o nosso alongamento. Se você quer ter uma unha com durabilidade, você precisa trabalhar uma boa base para o nosso alongamento. E essa boa base tá tudo aqui no que eu vou falar com vocês, tá? E essa o primeiro passo para a gente conseguir uma boa base para o nosso alongamento é a higienização. E o primeiro passo da nossa higienização é a higienização com PrEP, que eu coloquei aqui, ó, embaixo do primeiro passo para vocês. Higienização com PrEP. O que seria o PrEP? O PrEP, ele trabalha na função de remover toda a sujeira afunda que está na nossa unha, que está nas nossas mãos. Se sua cliente chegar na sua mesa e você não fizer uma higienização, você vai ter problema com descolamento e infiltração. Para que você consiga uma boa durabilidade, a gente precisa de uma boa higienização. E a higienização ela precisa ser com o PrEP, tá, gente? Tem pessoas que já chegaram a me perguntar
se pode ser com álcool, se pode ser com leite de rosas, tá? Eu já recebi esse monte de perguntas, mas não, gente, uma boa preparação tem que ser com PrEP. Por quê, Tainá? Na composição do PrEP, existem alguns produtos químicos que trabalham nessa higienização mais a funda que a gente precisa. Por isso que a gente não pode substituir por um álcool 70, tá? Não só o PrEP vai fazer essa função. Se você só borrifar o PrEP sobre aquele alongamento, você não vai conseguir remover aquela sujeira que precisa ser removida. E aí o que a gente faz? A gente vem com a higienização com o algodão. Quando você vai arear uma panela, eu sempre dou esse exemplo para as minhas alunas, para as meninas aqui. Quando você vai higienizar uma panela, quando você vai lavar uma panela, se você só jogar o detergente nela, você não vai conseguir limpar ela. Você vai ter que vir com um bombril, com uma esponja e fazer aquela limpeza mais a fundo, porque senão você não vai conseguir. E mesma coisa é com o nosso alongamento. Se você vier só com o PrEP e não esfregar, você não vai conseguir remover aquela sujeira que precisa ser removida. E, gente, quando eu iniciei, ela só me ensinou a borrifar o PrEP. Por isso que eu tinha tanto problema com descolamento e infiltração, porque a sujeira estava toda ali. O PrEP, ele não ia evaporar a sujeira, não. Por isso que a gente tem que higienizar com o algodão. E aí, Tainara, eu não gosto de higienizar com algodão. Tudo bem, pode ser com algodão prensado, pode ser com uma gaze, pode ser com papelzinho Scott, pode ser com qualquer coisa que você preferir, tá? E aí a gente fez a higienização do nosso alongamento, aí a gente vem para a preparação. Gente, preparação é algo que vocês acham simples demais, mas na verdade é o que mais traz problema para vocês. Na verdade, é o que mais traz problemas para quem está iniciando. Por quê? A preparação parece ser muito fácil. Você vem ali, você faz aquele processo, depois você vem e monta aquele alongamento. Aí é que tá. Você acha que você está fazendo tudo correto e você está pecando em muita coisa ali, porque é difícil de fazer? Não. Depois que você pega o domínio, que você pega a prática, uma preparação não é difícil de fazer. Mas são detalhezinhos na preparação que te trazem um problema por muitos e muitos tempos. Então, gente, muito atenta no que eu vou falar para vocês aqui agora. A preparação é aquela preparação que a gente faz na nossa lâmina, para a gente remover toda aquela oleosidade, toda aquela cutícula, tudo aquilo que está sobre a nossa lâmina natural. Então, se você quer um alongamento com durabilidade, trabalhe com atenção na sua preparação. O que eu faço na minha preparação? Eu coloquei aqui para vocês, levantar a cutícula com a espátula. Esse é o primeiro passo que não pode ser dispensado. Antes de você vir com a sua broca, você precisa vir com sua espátula, ó. Até separar uma espátula aqui, ó. Vir com uma espátula, ó, e levantar toda aquela cutícula que está grudada sobre a lâmina. Quando eu iniciei, eu não sabia nem que tinha que vir com a broca. Eu só aprendi com a espátula, por isso que eu tinha tanto problema. Então a gente levanta toda aquela cutícula sobre a nossa lâmina com a espátula. Por que eu levanto com a espátula? Quando você vem levantando aquela cutícula que está sobre aquela lâmina com a espátula, você está abrindo um caminho para quando você posicionar a sua broca, ela só deslizar e remover aquele grande excesso. Então, não pode suspender o passo a passo com a espátula. Eu sempre falo, gente, que o nosso alongamento, ele tem todo um passo a passo, que você não pode tirar nem um passo a passo. Ele é feito de vários passo a passo, igual eu detalhei tudo aqui pra vocês. Se você tirar a higienização, você vai ter problema lá no final. Se você tirar a preparação, você vai ter problema lá no final. Se você tirar o ponto de tensão, você não vai ter resistência. Se você tirar o lixamento, a cliente não vai conseguir ficar com alongamento porque a unha está pesada demais. Então, todo passo a passo é importante. São passo a passos que não podem, em hipótese alguma, ser indispensável, tá?
levantar a cutícula com a espátula. Sempre, em todos os tipos de alongamento, levantem a cutícula com a espátula, certo? O segundo é remover a cutícula com a broca 780, que no meu caso eu utilizo a 718. No meu caso, eu utilizo a 718, mas tem profissionais que usam 720. É errado? Não. É qual você se adaptar. Eu gosto de 718, por quê? Porque eu encaixo ela exatamente aqui debaixo do meu alongamento. Vou até separei aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Opa. Essa unha, gente, deixa a gente sem noção. Ó. Essa é a minha broquinha que eu utilizo. É a 718, tá? E por que eu gosto da 718? Porque eu encaixo ela exatamente aqui de baixo. E aí ela vem removendo aquelas cutículas que eu não consigo ver ao meu olho nu. Faz um teste. Uma cliente que tem bastante cutícula, você levanta bastante com a espátula e depois você vem com a broca 718. Começa a pular aquelas cutículas que tu falava assim, gente, nem sabia que tinha cutícula ali. Só que se essas cutículas ficar ali, ela vai dar descolamento e infiltração. Por que, gente, que a gente tem tantos problemas com descolamento e infiltração? Principalmente infiltração. Porque os nossos produtos que é catalisado na cabine, ele precisa de aderência. Ele precisa aderir. E ele só consegue aderência na nossa lâmina. O produto ele não consegue aderir na cutícula. Se ele aderir na cutícula, se ele catalisar na cutícula, na verdade, aderir ele não consegue, é onde a gente tem problema com 3 dias. Já viu que a infiltração que tem próximo à área da cutícula é com 3 dias? Às vezes nem isso, às vezes até menos. É porque ele catalisou onde ele não tem aderência. Ele precisa aderir, ele precisa ficar fixo em um lugar que foi preparado para ele. Uma água, gente. E aí, a gente não consegue dar aderência para ele se ele for catalisado na cutícula. Por isso que a gente vem com a broca. Só a espátula, ela não consegue fazer a função dela. E aí, o terceiro passo da preparação é remover a oleosidade da nossa lâmina. A nossa lâmina, ela possui oleosidade. O nosso organismo trabalha trazendo oleosidade para a nossa lâmina. E aí que está o problema de muito descolamento, às vezes até da unha inteira. Por quê? Porque você não trabalhou atenta ali. O que acontece? A nossa lâmina, como eu disse para você, possui oleosidade. Então a gente precisa trabalhar removendo essa oleosidade. E como que você trabalha removendo essa oleosidade? Eu particularmente gosto de trabalhar com a broquinha 718. A mesma broquinha que eu trabalho lá na área da cutícula. Você também pode fazer com uma listinha 100-180, não tem problema nenhum. Só que a gente consegue observar que a lixa 100-180, a gramatura dela é um pouco maior, né? É onde você precisa trabalhar atenta. Os nossos procedimentos, eles não são agressivos à nossa lâmina unguial. E muitas profissionais, às vezes, por estar iniciando e não tem experiência, acabam fazendo coisas horríveis na nossa lâmina natural. Por quê? Você está achando que você lixando muito, você está tirando a oleosidade. E não é assim. É bem de leve, gente. É um processo bem de leve, com a nossa mão bem de leve. E por que eu gosto com a broca 718? Porque minha mão vai, ó, bem levinha e eu só vou, ó, removendo aquela oleosidade, tá? A gente só vai causando ranhuras. É algo muito de leve, é algo muito sutil, tá? E, gente, outra coisa muito importante, anotem isso para a vida de vocês, porque às vezes vocês estão tendo problema com descolamento e infiltração e vocês nem se deram conta que pode ser isso. Se você fizer a sua remoção da sua oleosidade da lâmina com a broca 718, muito cuidado, tá? Sabe por quê, gente? Se eu utilizar essa mesma broca em mim, eu, por exemplo, tenho uma quantidade excessiva de oleosidade na lâmina. Eu uso em mim, uso na minha cliente amanhã na parte da manhã, uso na minha cliente na parte da tarde e na segunda-feira em mais uma. A
A minha oleosidade eu transmiti para mais 3 pessoas. A minha lâmina contaminada eu transmiti para mais 3 pessoas. E você pode estar pecando nisso. E mesma coisa com a lixa 100-180. Gente, nossa lixa 100-180, ela segura qualquer tipo de oleosidade aqui, qualquer tipo de contaminação. Por isso que a gente tem que trabalhar muito atenta, tá? Porque às vezes é essas coisinhas aqui que tá tendo problema, tá trazendo problema pra você e você ainda não se deu conta. Ah, Tainara, mas eu tô iniciando agora, é muito difícil eu investir numa autoclave. Eu sei, gente, eu sei, quando a gente tá iniciando, a gente tem um gasto muito grande, principalmente investimento com produto, investimento, é tudo muito caro, sim, eu sei, só que lava com detergente enzimático, coloca ela de molho, depois lava na água corrente, entendeu? Você não vai matar 100% das bactérias, mas você vai remover, você vai controlar um pouco daquele excesso de contaminação, tá? Então, eu não tô aqui falando pra você comprar uma autoclave, não, eu sei que quando a gente inicia é difícil, mas faz dessa forma que você tá sabendo que você tá controlando. E não é caro, gente, um detergente enzimático dura por muito tempo, então a gente consegue controlar, tá? Então, muito cuidado na hora da remoção da oleosidade na lâmina, porque você pode estar transmitindo contaminação de uma cliente para outra, tá? Remover a oleosidade da lâmina e aí eu venho tocar na ferida de muitos aqui. A aplicação do passo 1 sobre a nossa lâmina. Agora, nós vamos falar sobre os materiais de preparação. E, gente, eu já vou deixar bem claro pra vocês que eu não sou patrocinada por nenhuma marca, tá? Pra estar aqui falando isso. Não sou patrocinada por nenhuma marca. Lá no início da nossa aula, eu disse pra vocês que eu não quero, em hipótese alguma, que vocês passem pelos mesmos problemas que eu. E eu só tô compartilhando com você aqui o que eu vivi, tá? Então, o que que acontece? Os nossos materiais de preparação precisa ter qualidade. Infelizmente, gente, existem materiais nas nossas mesas, no nosso mercado, que traz problema para nossas mesas. Por exemplo, materiais de preparação e finalização precisam ser de excelência. Sabe por quê? A gente trabalha com um procedimento caro, a gente trabalha com autoestima, então você precisa entregar para sua cliente o que ela veio receber ali naquela mesa. E eu sei que quando a gente está iniciando é difícil, é complicado, mas hoje em dia tem produtos bons e acessíveis. Então, gente, eu sei que às vezes pode até ser difícil para algumas pessoas que utilizam esses determinados produtos. Eu não recomendo produtos de baixa qualidade na preparação. Por quê? Eu falo isso por experiência própria. Quando eu iniciei quando eu fiz o meu primeiro curso presencial, a minha instrutora, apesar de eu ter aprendido muito pouco, uma coisa ela disse pra mim: sempre na sua vida trabalha com materiais de excelência. E assim eu fiz, trabalhei com materiais de excelência. Só que quando eu fiz o meu segundo curso presencial, eu conheci uma outra pessoa que me apresentou os materiais de baixa qualidade. Quando eu fiz o meu segundo curso presencial, eu já estava controlando aquele problema com descolamento e infiltração. E aí, ela me apresentou determinados produtos. E aí eu falei, então é mais acessível, né? É claro que eu vou comprar um outro produto mais acessível. E assim eu fiz. Na época, eu lembro que foi Lirió. Gente, olha só, eu tive um bonde de descolamento. Tipo assim, a cliente indo embora e voltando com 3 dias. Minha unha descolou. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com esse áudio? Eu falei, o material que eu troquei. Gente, e foi eu trocar de material, pronto, resolvi o meu problema. Então, eu tô compartilhando com você experiência que eu vivi, tá? Não é o que eu acho, o meu ponto de vista, não. Quer um alongamento perfeito, com durabilidade, naturalidade e resistência? Trabalhe com materiais de excelência. E mesma coisa foi com gel. Eu já tive experiência de usar produtos de baixa qualidade e ter problemas também. Então, não é só relação a preparadores, não. É todos os produtos que a gente utiliza, tá? Mas aqui o meu foco é material de preparação. Então, sempre, gente, invista em materiais de preparação. E nós vamos falar primeiro
sobre o passo 1. Tenho certeza que tem muitos profissionais aqui que não sabem nem a função do passo 1. O passo 1 que a gente utiliza na nossa mesa é o regulador de pH, tá? O regulador de pH que eu utilizo é o regulador de pH da Pilbella. Muita gente conhece como desidratador, né? Qual é a função do desidratador na nossa lâmina? A nossa lâmina possui umidade. E aí, quando a gente aplica o desidratador na nossa lâmina e ele evapora, automaticamente ele leva junto a ele essa umidade da nossa lâmina natural. Por que é importante a gente esperar a evaporação de cada produto? Porque quando o produto é evaporado, ele leva junto a ele tudo aquilo que traz problema pra gente. Às vezes você está tendo problema com descolamento e infiltração porque você está interrompendo o processo do produto. Você não está deixando certos produtos fazer a função dele. Como eu disse para você, que o regulador de pH, ele leva aquilo que traz problema para a nossa lâmina, que é a umidade. E aí quando você interrompe esse processo, ele vai fazer o quê? O processo ao contrário. Gente, me diz o que vocês estão achando da aula, enquanto eu vou tomar uma água e dar uma respirada, porque senão não tem mais não. Me diz aí, o que vocês estão achando da nossa aula? Estão anotando aí tudo que eu disse pra vocês anotarem? Me diz aí. Perfeito. Que bom, gente. A aula vai ficar salva assim. Rosilã falando, bacana, top. Muito obrigada, gente. Preparei com muito amor, com muito carinho pra vocês, tá? A aula vai ficar gravada assim. Estou amando. Então, gente, vamos voltar. Já falamos sobre a aplicação, né? Já falamos sobre a aplicação do passo 1. Agora nós vamos falar sobre a aplicação do passo 2. Amanda as dicas. Gente, tem coisa especial esperando por vocês no final da live, hein? Então, ó, quero ver todas no final da live. Vamos lá, gente, senão eu vou perder o raciocínio, vou começar a falar coisa que não tem nada a ver aqui. Então vamos lá, vamos pro nosso foco, que ó, o foco principal aqui é passar o máximo de conhecimento para vocês, beleza? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a aplicação do passo 2. O passo 2 é o nosso prime ácido. Existem prime ácido no mercado, Existem prime ácido no mercado e prime não ácido, né? Prime ácido e prime não ácido. Por que existe dois tipos de prime no mercado? Pra gente fazer a diferença dos produtos. Por quê? Qual é a função do prime ácido? Isso aqui é uma caneta prime, ó. A gente usa ela, tirando a canetinha, tem uma pontinha e sai o líquido ali, né? Isso aqui é um prime ácido. Esse prime ácido a gente utiliza quando? Anotem isso, gente. Em clientes que contêm temperatura do corpo elevada, sudorésia, lâmina muito oleosas, leitos roídos, tá? Unhas muito finas, tá? Em todos esses problemas a gente utiliza o prime ácido. Tainara, é preciso usar o prime ácido? Gente, se tem no mercado, é para ser usado, tá? Ele não tá lá para poder bater de frente qual vende mais, não. Não! A gente precisa fazer a diferença dos primes. E nós temos o prime não ácido. Qual é a função do prime não ácido? Quando usamos o prime não ácido? Nós utilizamos prime não ácido em clientes que não possuem nenhum desses problemas. Clientes que não possuem sudorésia, clientes que não possuem lâmina muito oleosa. Nenhum desses problemas a gente utiliza o prime não ácido, tá? Então, qual é a função do prime na nossa lâmina?
eu disse pra você que nossa lâmina ela possui oleosidade, certo? E quando você posiciona o prime sobre a nossa lâmina natural e ele evapora, ele leva junto a ele aquele excesso de oleosidade que pode trazer os nossos problemas com descolamento. E, gente, o prime ácido, ele faz uma função maior nesse tipo de unha que eu disse pra você. Cliente que contém temperatura do corpo elevada, sudorese, lâmina muito oleosa. Por quê? Essas unhas, ela tem um problema maior. Então, ela precisa de uma maior adesão daquele produto ali. E quando você utiliza o prime ácido, ele causa buraquinhos que a gente não consegue ver ao nosso olho nu. E aí é quando o nosso produto faz uma melhor aderência. Por exemplo, uma unha com leito roído. Aquela unha, ela tem uma grande probabilidade de descolar com facilidade. A cliente, ela tem um hábito de ir com a mão na boca. Não é porque ela fez o alongamento que ela vai deixar de colocar a mão na boca, não. E aí é quando eu utilizo o prime ácido. Na verdade, ultimamente eu tenho usado mais o prime ácido nas clientes do que o prime não ácido. Tainara, eu preciso fazer a diferença? Se você quiser comprar apenas o ácido, você pode usar o ácido em todas as clientes. Não tem nenhum tipo de problema. Agora você não pode usar o não ácido em todas as clientes, tá? Então, essa é a função dos nossos preparadores, tá? Agora, nós vamos falar sobre a capa base. A capa base, a gente faz com o gel. Existe o gel base no mercado, que o gel base, ele é um gel mais fininho. Ele é um gel mais flexível. Ele acompanha a flexibilidade da nossa unha natural. Vou mostrar pra você o gel base. Esse é um gel base, tá vendo? Ele é um gel mais leve, ele é um gel mais fino. Por quê? Porque ele acompanha a flexibilidade da nossa unha natural. Por que que é bom fazer a aplicação com ele, a aplicação da fibra com ele? Porque olha como ele é levinho, tá vendo? Quando eu faço isso aqui com ele, ó, ele desce, ó, tranquilamente, porque ele é um gel mais leve. Ele tem a função de quando eu aplicar a minha fibra, ele automaticamente entrar pelos fiozinhos da minha fibra, porque ele é mais levinho. E aí nós temos o outro tipo de gel no mercado, que é o gel de estrutura, que ele é um gel mais rígido. E olha só, por ele ser um gel mais rígido, ele não desce com tanta facilidade, ó. Ele tá aqui no meu pincel. O meu gel base, eu tinha mais dificuldade de fazer isso aqui com ele, tá vendo? Então, ele é um gel que tem mais rigidez. Ele precisa da estrutura para aquele alongamento. Então, ele precisa ser mais rígido. Tainara, eu posso fazer a capa base com o gel mais rígido? Sim, claro, pode fazer. Só que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu gosto sempre de indicar o gel base para quem está iniciando, porque ele facilita, ó, muito nossa vida. O gel rígido, ele é um gel que você vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de espalhar aquela fibra, na hora de você conseguir visualizar que aquela fibra está aderindo, entendeu? Por isso que eu indico esse gel base. Eu particularmente uso gel base para capa base, para aderência de fibra, camuflagem de fibra, todos esses procedimentos eu utilizo gel base. Mas quando a gente inicia, eu sei que é difícil a gente investir em 4 produtos de uma vez só. Você pode comprar o gel de estrutura, não tem problema nenhum, tá? Só trabalha mais atento ali o que você tá fazendo, beleza? Então vamos lá. A capa base, a gente vem criando apenas uma película sobre a nossa lâmina natural. Por quê? Ela só vem preparando o terreno para receber o próximo procedimento, que é a aplicação do nosso método de extensão, né? E aí você vem criando uma capa base bem fininha, tá? É algo bem fininho, por isso que eu sempre gosto de fazer com o gel base, porque eu consigo olhar aquela película que eu tô criando sobre a unha. E aí eu crio aquela película sobre a minha lâmina e levo na cabine por 60 segundos. Cada produto nosso, ele precisa de uma catalisação final.
O gel base precisa de uma catalisação final, o gel de estrutura precisa de uma catalisação. Todos os nossos produtos precisam catalisar por completo. Quando você compra o gel, no rótulo dele vem escrito catalisação final, 60 segundos, cura completa, sempre vem algo relacionado à cura dele completa. Isso ali não é porque ele quer que você demore mais tempo na sua mesa, não. Não, é porque todos os procedimentos que a gente faz, a gente interrompe o nosso procedimento. Por exemplo, para fazer curvatura, a gente interrompe a catalisação, a polimerização do gel ali no meio dele. Então, depois ele tem que fazer aquela cura completa, tá? Se você não fizer, você vai ter aquelas infiltração lá no meio do seu alongamento. Já viu que já dá umas bolhas de ar lá no meio do seu alongamento, que você fala, poxa, a unha tá toda selada, mas tem uma bolha lá no meio. Aquilo dali foi porque o gel ele não fez sua cura completa, tá? Então, é necessário esperar a cura completa do gel, beleza? Aí a gente vem na aderência da fibra, tá? Acho que eu vou ter que desativar os comentários, porque eu não tô conseguindo olhar a parte de baixo. Vamos que eu desativo. E aí fica difícil pra eu olhar a parte de baixo aqui, mas eu não sei desativar não. Aqui, desativar comentários. Gente, só pra eu conseguir olhar direitinho aqui, tá? E aí o passo 4 é a gente aderir a nossa fibra. O meu método de extensão em mesa é a fibra de vidro, então vai ser isso aqui que eu vou passar pra vocês, tá? Eu venho, passo uma camada e faço a aderência da minha fibra. Ó, minha fibra já está preparada aqui. Olha que coisa linda de se ver. Toda preparadinha. A gente precisa preparar a nossa fibra antes de cada procedimento. Já passou da época que a gente pegava aquele tufo de fibra e colocava em cima do alongamento, que foi a forma que eu aprendi, tá? Com minha fibra já preparada e aquela quantidade de produto, eu jogo a minha fibra sobre a minha lâmina. E aí eu venho deixando ela toda transparente, tá? Por que que a gente precisa deixar a nossa fibra transparente? Senão a gente vai ter problema com trincas, com quebra. Isso é pertinente quem está iniciando problemas com trinca, com quebra. Sabe por que que isso acontece? Fibra seca, tá? Na maioria das vezes é fibra seca. Já ouvi pessoas falando, pode ser falta de produto. Quem está iniciando é muito difícil faltar produto, porque ela tem aquele certo medo de tipo assim, não posso faltar produto, não pode faltar produto ali. Então ela usa produto em excesso, mas ela não falta produto. Então o fator principal de quebra em quem está iniciando é a fibra seca. Aí você vem e joga aquela unha sobre aquela lâmina. E ela já tá, aquela lâmina ela já tá esperando aquela fibra com aquele gel base. Então quando você joga, automaticamente ele já vai se aderindo. Aí eu deixei a minha fibra toda transparente primeiro no leito. Aí é quando eu levo de uma lateral a outra. Outra dica super importante, importantíssima, 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 gente. Quer alcançar simetria? Trabalhe a sua base. Você não vai conseguir simetria no seu alongamento lá no seu lixamento técnico. Não vai. Quer uma simetria? Trabalhe a sua base. Trabalhe preenchendo as suas laterais com fibra. Deixou sua fibra toda transparente no meio? Leva de uma lateral a outra. Sua cliente tem a bochechinha gordinha? Coloca a presilha e segura a bochechinha da sua cliente. Mas você precisa treinar a sua simetria, trabalhar com sua simetria. Não adianta querer simetria no lixamento. Anotem isso para a vida de vocês. Então se cobrem muito de deixar sua fibra, conferir se sua fibra está em todas as laterais. Eu sempre gosto de vir segurar as bochechinhas, levar a fibra ali, vir com a lanterninha e secar. Porque o meu início, por falta de simetria, foi tão terrível que só do fato da cliente ir com a mão na cabine sem habilidade, a fibra saía do lugar. Então, eu fico 100% atenta. Aí, passar uma camada, fazer a aderência da fibra sobre a lâmina, deixar ela toda transparente, levar de uma lateral a outra e levar na cabine para fazer a cura completa por 60 segundos. Aí eu venho depois fazendo a camuflagem da minha fibra. Muitas pessoas não sabem nem o que é camuflar a fibra.
Quando você aplica a sua fibra, você deixa uma marcação ali em cima daquela fibra. Aquilo dali, gente, acontece muito, tá? Não é porque você não tá sabendo fazer uma aplicação. Não, isso acontece. Mas existem procedimentos, existem passo a passo que te facilitam para você deixar aquela fibra menos aparente, tá? Abrindo mais a fibra, trabalhando com o gel base, tudo isso deixa a sua fibra mais transparente ali. Então eu venho camuflando ainda com o gel base e levo para fazer a cura completa, tá? Agora eu vou compartilhar outra foto, tá? Curvatura. Já fizemos o processo de preparação, já fizemos o processo de capa base, já fizemos o processo de camuflagem da fibra, aplicação da fibra. Agora a gente vai vir a parte que não é menos importante, que é a curvatura. Gente, curvatura é essencial no nosso alongamento, tá? Esses dias eu fiz um post que deu um bafafá, mas gente, você sempre vai ter que fazer curvatura. Dependendo se a sua cliente gosta, se a sua cliente não gosta. Não, você precisa entender a metodologia para você ter domínio na sua mesa, para explicar para sua cliente que a curvatura é tão importante quanto o ponto de tensão, quanto o lixamento, quanto tudo, tá? E aí, eu fiz um post falando sobre curvatura. Gente, não tô falando de curvatura em excesso, tá? Já vou, falar logo pra vocês que não é curvatura em excesso, curvatura C, curvatura não sei o que, curvatura U. Não. É curvatura respeitando o leito da cliente, mas é necessário. Pense comigo. Eu vou fazer uma explicação bem breve aqui pra você. Quando você coloca os braços sobre o volante e se acontecer algum impacto, a chance de você quebrar os seus braços é muito maior porque seus braços estão esticados. Agora, se você estiver com os braços sobre o volante, é muito menos... Amor, pode pegar o carregador pra mim? Que deu bateria fraca, tá? Então, os seus braços, quando não estão esticados sobre o volante, a chance de você quebrar é menos. E a mesma coisa acontece com o seu alongamento. Pense comigo, um alongamento sem curvatura. Se ele bater, a chance de quebra dele ali é muito maior. Agora, se ele estiver curvado, a chance dele quebrar ali é muito menor. Então, é importante a curvatura no nosso alongamento, tá? Não é mimimi, não é nada disso. É necessário, tá, gente? Então, se sua cliente não gosta de curvatura, oriente ela, fala com ela. A curvatura é importante no nosso alongamento para poder evitar quebras, para poder evitar qualquer tipo que gere um desconforto. Se você explicar para ela o passo a passo corretamente, a função da curvatura, eu tenho certeza que ela vai entender, tá? E aí, você vai... Deixa eu só botar o telefone e carregar aqui, gente, porque deu bateria fraca. Só porque aí ele não vai ter muita... Então, gente, o que acontece? Oriente ela sobre a curvatura do seu alongamento. E aí você vai vir fazendo a aderência na parte de baixo do seu alongamento. Eu, particularmente, trabalho com o esqueleto estruturado. O esqueleto estruturado, gente, é vida no nosso alongamento. Por quê? Quando você tem um esqueleto estruturado, você tem um controle de produto maior, um lixamento com mais facilidade, um ponto de tensão com mais facilidade. Tudo fica mais fácil com o esqueleto estruturado. Muitas pessoas não sabem nem o que é esqueleto estruturado, mas é vida, tá? Então, a gente vai fazer a aderência da parte de baixo do nosso alongamento. É quando a gente já vem com o gel de estrutura, tá? Nesse processo, a gente já precisa fazer com o gel mais rígido. Um gel que contém uma quantidade maior de polímero para conseguir manter aquela unha curvada, tá?
E aí eu venho fazendo o esqueleto estruturado por baixo do meu alongamento. Selei minha fibra, deixei ela totalmente transparente. Eu venho com uma quantidade de gel e aplico na parte de baixo do meu alongamento. Por que que você faz isso? A gente não trabalha com excesso de curvatura, tá, gente? Eu disse pra você que não é nada de curvatura C, curvatura U, nada disso. Até porque essas curvaturas machucam a lâmina natural da cliente. E eu disse pra você que nossos procedimentos é indolor, a gente não machuca a cliente, não danifica a unha natural. Então, quando você faz aquela aplicação daquela quantidade de produto debaixo do nosso alongamento, aquela unha ela só vai curvar exatamente o que a unha da cliente curva. Ela não vai curvar mais que aquilo. Por quê? Porque tem produto ali na parte de baixo. E aí você curvou, ela só vai curvar aquilo dali. Por isso que eu trabalho com o esqueleto estruturado. Então, eu estruturei o meu esqueleto, levei lá na cabine por 12 segundos. Saiu da cabine, eu vou curvar novamente. Só que, muito importante, e anotem isso, gente, anotem. Ó, a nossa unha é diferente. Cada tipo de lâmina que chega na nossa lâmina é diferente, na nossa mesa é diferente. Existem lâminas mais abertas, existe lâmina mais afunilada e assim vai, leite roído. Vários tipos de lâminas a gente se depara na nossa mesa. E você precisa analisar o que você precisa fazer. Uma profissional competente consegue analisar o que você está fazendo. É exatamente isso. Você precisa analisar o que você está curvando, por que você está curvando ali. Não é só sobre você pegar uma presilha e colocar ali, não. Não, você precisa analisar se o ponto zero dela está mais aberto, você vai curvar mais no ponto zero. Se a borda livre estar mais aberta, você vai curvar mais na borda livre. Sempre trabalhar o que você está fazendo, sempre analisar o que você está fazendo. Não é só sobre curvar, tá? A gente tem que ter responsabilidade nos nossos procedimentos. E infelizmente, se nós profissionais não souber fazer um procedimento correto, nossas clientes saem das nossas mesas falando mal do seu procedimento, falando que você deixou a unha dela machucada, falando que você deixou a unha dela dolorida. E talvez seja por esses pequenos detalhes, por você não conseguir analisar o que você está fazendo. Gente, em hipótese alguma, a gente curva a nossa unha no leito da cliente. Leito, gente, é toda essa parte aqui de cima, tá? Isso aqui é leito. A gente não usa presilha e nem pinça ali, principalmente pinça. A gente trabalha com pinça sobre pressão. Todas as nossas pinças, ela possui pressão. Quando você deposita ela aqui, ó, e curva, a cliente não aguenta de tanta dor, porque dói, gente, dói. Já tentou fazer em você? Dói. E ali, você tá traumatizando aquela unha. Vou ligar um pouquinho de comentários pra gente ir interagindo, né, gente? E aí você vai curvar aquela unha no leito? Não, é sempre curvar do ponto zero para baixo. O que é ponto zero, Tainara? Nunca ouvi falar. Ponto zero é onde termina o nosso hiponíqueo, nosso sabugo, e começa a borda. Isso é ponto zero, tá? Então você vai analisar se seu ponto zero tá mais fechado, você vai curvar na borda livre, tá? Sempre analisando o que você está fazendo, tá? Acabei de falar, como encontrar o ponto zero. O ponto zero é toda essa parte aqui, gente, ó, que tá terminando a minha lâmina e começando o meu alongamento. Isso aqui é ponto zero, tá? Você nunca vai colocar a pinça aqui, ó, nesse leito, tá? Você sempre vai colocar do ponto zero pra frente, ok? Dicas incríveis. Que bom que vocês estão gostando. Então, analisar o que você está fazendo. Então, eu já levei a minha unha na cabine por 12 segundos para fazer minha pré-curvatura. Já analisei o que eu estou fazendo. Coloquei a presilha e levo na cabine por 60 segundos. Estou com muito problema de descolamento. Já estou quase desistindo de continuar sendo... Ai, gente, olha, acabei de falar isso no início da nossa aula, que muita gente está pensando em desistir por não ter a metodologia errada.
Gente, os problemas que vocês têm com descolamento e infiltração pode ser também a metodologia que você tem que não é correta, entendeu? Existem muitas metodologias incorretas no mercado que faz exatamente isso aqui que essa pessoa está falando. Sonhos frustrados, expectativas frustradas. Isso é muito triste, gente. Eu não gosto quando uma pessoa fala pra mim que tá pensando em desistir porque tá tendo isso, tendo aquilo. Porque, gente, me dói, porque eu já passei por isso e eu consegui resolver isso. Se eu conseguir resolver, por que você não vai conseguir? Todos nós somos capazes, todos nós somos capazes. A gente precisa colocar como objetivo, como eu coloquei, eu vou conseguir. Eu não vou perder minhas clientes por conta desses problemas, tá? Live top, melhor que um curso. Ah, gente, você não sabe como eu fico quando eu leio esses comentários. Vocês são maravilhosas. Então, vamos lá. Coloquei, analisei aonde eu ia pensar, já coloquei minha presilha, tá? Mesma coisa é com a presilha, tá, gente? Se você pensou na borda livre, você vai colocar a sua presilha na borda livre, tá? Não vai colocar em algum outro lugar. Ó, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Nunca, em hipótese alguma, aqui no leito. Aqui não vai doer em mim porque tem estrutura aqui, né? Então não vai doer, mas já tô sentindo uma pressão, ó, tá vendo? Então é sempre, ó, aqui, ó, tá? Se for mais no ponto zero, você vai colocar um pouquinho mais assim, já tá no meu ponto zero. E eu vou apertar e levo lá na cabine por 60 segundos. E aí eu fiz minha curvatura, já fiz meu esqueleto estruturado, já levei lá pra curar. E aí a gente vem com o ponto de tensão. Gente, ponto de tensão é aquele que dá estrutura pro nosso alongamento. E a estrutura que a gente adquire com o ponto de tensão não é em grande excesso de produto. Vou tomar uma água. Enquanto isso, vocês vão falando aí. Fiz um curso sem muita dificuldade com simetria, tá vendo? São muitos problemas que a gente tem. Eu falei sobre simetria também aqui, tá, gente? A gente precisa analisar. A simetria a gente consegue na aplicação, tá? Simetria não é algo surreal, fora do normal. Vamos lá. O ponto de tensão é aquele que dá estrutura para o nosso alongamento. Só que a estrutura que a gente consegue com o nosso ponto de tensão não é com excesso de produto. Eu sei que quem está iniciando acaba se garantindo com isso, né? Tô colocando bastante produto e minha unha vai ter uma boa durabilidade. Não existe isso, tá, gente? Ponto de tensão com resistência é produto no lugar correto. Quer ter uma durabilidade, quer ter resistência no seu alongamento, é produto no lugar correto. Aí o que eu falo? Ai, gente, é o que eu falo. Existem tantos cursos no mercado que não te ensinam nem como você posiciona o ponto de tensão. Mas, gente, é impossível. Se a pessoa tem 8 horas de duração de curso, como que ela vai te explicar aquilo tudo ali? Ela não vai conseguir te passar aquilo, entendeu? Isso, a gente precisa de mais tempo. Por isso, gente, que eu opto a não ministrar curso para iniciante, porque eu sei que o início é difícil, exige muito. Conheço pessoas que era contadora e se tornou uma neodesign, só que ela está acostumada com uma coisa totalmente diferente e agora ela quer ser neodesign. Olha o mundo de informação que tem sobre ela, que está vindo pela frente para ela conseguir executar aquilo dali, pegar aquele monte de informação com 8 horas de duração. Meu espaço fica pertinho da rua, gente, aí o barulho fica bem. Então, é isso que eu tô falando, tá? E aí, o que a gente vem fazendo agora? O ponto de tensão. Ponto de tensão é produto no lugar correto. Produto nas laterais, tá? Produto nas ponteiras do nosso alongamento e também produto no ponto de tensão central, tá? Só que antes do meu ponto de tensão, eu faço o meu pré-acabamento. O pré-acabamento, talvez tenha muitas pessoas aqui que nunca nem ouviu falar nisso, mas o pré-acabamento, ele te auxilia o quê? Produto que não escorre para a área da cutícula, controle de produto, porque quando você faz o pré-acabamento, você consegue visualizar o que você vai colocar de produto ali. É muito mais fácil quando você faz um pré-acabamento, tá?
Como que você faz o pré-acabamento? Eu coloquei tudo detalhado aqui pra vocês, ó. Lixando as paredes laterais com a lixa 100/180, tá? A gente vem com a nossa lixa 100/180 e lixa nossas paredes laterais. Depois eu venho lixando as bordas laterais. Gente, parede lateral é isso aqui, tá? Isso aqui é parede lateral. E borda lateral é aqui por baixo. Parede lateral, borda lateral. Venho lixando as minhas bordas laterais. Lixo a estrutura do meu alongamento. Por quê? Eu deixo aquela marcação da fibra ali. E aí o que que acontece? Vou tomar uma água, gente. Então, o que que acontece? Eu lixo aquela marcação na parte de cima do meu alongamento. Quando a gente faz a aplicação camufla fibra, fica aquela quantidade de produto ali na parte de cima. E a gente precisa remover aquilo dali. A gente remove como? Lixando a estrutura, tirando aquela marcação. Esse processo você pode fazer com a lixa 100/180 ou pode fazer com uma broquinha. Depois eu venho com a minha broquinha 718. Se você fizer isso, você vai ver que você vai diminuir 1000% dos seus produtos escorrendo para a área da cutícula. Removo o excesso de produto com a broca 718 na área da cutícula. Por quê? Quando você faz a aplicação, aquele produto ele tende a escorrer para a área da cutícula que você não percebe. Isso é normal, gente, tá? Mas o que que acontece? Quando você vem com ponto de tensão, a gente está vindo com uma quantidade maior de produto. Então ele tende a escorrer, acompanhar aquele produto que já está lá na área da cutícula. Por isso que eu faço a remoção antes do ponto de tensão. Que eu sei que eu não vou ter problemas que vai me trazer problemas com lixamento, tá? Aí eu venho e passo uma camada base novamente. Se eu for usar o Classic Cover, eu passo uma camada do Classic Cover. Se eu for usar o Classic Blank, eu passo uma camada do Classic Blank, tá? Outra coisa, venho depositando o produto no meio do meu alongamento. Passo uma camada base e levo na cabine por 60 segundos. E agora a gente vai vir com um ponto de tensão. O meu ponto de tensão, ele é fácil de executar, principalmente para quem está iniciando. Eu consegui desenvolver uma técnica que é muito fácil você analisar o que você está fazendo ali, tá? Então, quando você analisa o que você está fazendo, fica muito mais fácil para você conseguir executar aquele processo que você está fazendo. Você está conseguindo ver que aquela lateral ainda não tem produto, você precisa preencher ali. E todos esses passo a passo que eu estou falando para você é para quando você chegar no ponto de tensão ser mais fácil. Eu perco muito tempo na minha preparação, na minha aplicação e no meu pré-lixamento. Mas o meu ponto de tensão, que às vezes para vocês é um bicho de 7 cabeças, é um problema que vocês não conseguem resolver, o seu lixamento técnico, para mim é fácil de executar. Por quê? Porque a minha metodologia ela é fácil de executar, entendeu? Eu tornei uma coisa que para vocês podem ser difícil de mais fácil, por detalhezinhos que a gente vai aplicando, tá? E aí, eu levo na cabine por 60 segundos, pontos de tensão. Como é que eu faço? Eu pego uma certa quantidade de produto e deposito no meio do meu alongamento. Deposito no meio do meu alongamento com um pincel de numeração 6. Vou mostrar pra vocês um pincel de numeração 6, ó. Esse pincel é maravilhoso, gente. É um pincel de numeração 6, que é onde eu deposito uma quantidade de produto no meio do meu alongamento. Depositei aquela quantidade de produto no meio do meu alongamento, eu consigo ver o que eu tô fazendo a mais, o que precisa ser feito. E aí é quando eu venho com o meu pincel de numeração menor, pode ser numeração 1, numeração 2, não tem problema, qual pincel você achar melhor. E aí eu só venho preenchendo aonde precisa ser preenchido. Gente, é muito fácil de executar, tá? Me diz aí o que vocês estão achando da aula, que nesse período eu consigo dar uma respirada. E, gente, essa minha metodologia é fácil de executar porque uma iniciante que está entrando no mercado é tudo muito difícil para ela. Por que eu falo que eu não dou curso presencial
para iniciante. Olha quanta coisa eu disse aqui para vocês, quanta coisa eu falei aqui para vocês desde o início da nossa aula. Olha quanta coisa foi passada aqui para vocês. Se você é iniciante, você vai aprender isso com um curso de 8 horas de duração? Não, você pode até ouvir, mas amanhã você não consegue executar aquilo. Sem você conseguir analisar, sem você conseguir pensar novamente, você tirar aquela dúvida, reassistir. Não consegue, porque é impossível, gente. Vocês estão conseguindo ver isso aqui na prática, porque eu estou falando para vocês muita coisa, eu disse muita coisa. Primeira vez que vejo sua aula. Ai, gente, que bom. Gente falando maravilhosa, muito boa. Que bom que vocês estão absorvendo bastante conhecimento. E aí eu venho com o pincel de numeração 6, deposito uma certa quantidade no meu alongamento, depois eu venho com o pincel de numeração menor e deposito nas laterais do meu alongamento, tá? Levo na cabine por 12 segundos, vou desativar os comentários novamente para eu conseguir ver. Levo na cabine por 12 segundos, pinço novamente, coloco a minha presilha e levo na cabine por 60 segundos. E aí, agora a gente vai para outra foto. Parar de compartilhar. Que é o acabamento. Gente, acabamento é onde você mostra se você é uma profissional qualificada, competente de verdade. Existem profissionais que fazem um ponto de tensão maravilhoso, uma aplicação maravilhosa, mas peca no acabamento. E é o acabamento que vende. Não que você não tem que fazer um ponto de tensão perfeito, uma aplicação perfeita. Não, eu disse para você lá no início da nossa aula que tudo é um conjunto. Então você precisa também fazer um bom acabamento. E como que eu faço o meu acabamento? Primeiro eu removo aquela goma do gel, né? E depois eu venho tirando os 2 milímetros do meu gel. O nosso gel, quando ele entra em contato com a cabine, ele tende a encolher. E aí, quando esse gel encolhe, para a gente conseguir deixar o nosso alongamento retinho, a gente precisa tirar esses 2 milímetros, tá? A gente precisa tirar, remover esses 2 milímetros. Esses 2 milímetros a gente tem na borda livre e também na lateral, porque esse gel encolhe, a gente precisa remover, tá? E aí eu venho, eu lixo os 2 milímetros, tá? Com minha lixa 100 e 180. Lixo as bordas laterais do meu alongamento, tá? Já disse pra você o que é borda lateral, com a lixa 100 e 180. E depois eu venho com minha broca de topo reto. Essa é uma broquinha de topo reto e eu venho nivelando a parte de cima do meu alongamento. Trabalhando o arco inferior, trabalhando o meio do meu alongamento e depois trabalhando o arco superior, tá? Deixando tudo bem retinho e bem lisinho. Agora eu venho com a minha broca de topo redondo, que é uma broquinha que eu utilizo, que ela tem o topo redondo, tá vendo? E aí eu trabalho os 2 milímetros das minhas paredes laterais. Eu gosto do meu alongamento com as paredes laterais bem retinhas, então eu preciso trabalhar os 2 milímetros. E eu trabalho esses 2 milímetros com a minha broquinha de topo redondo, tá? Depois, com a minha broquinha diamantada, eu removo o excesso de produto na área da cutícula e depois eu defino mais uma vez os 2 milímetros das minhas paredes laterais, tá? E aí eu faço com a minha broquinha 718, tá? Depois, com uma broca de topo redondo, eu defino a minha curvatura. Curvatura é muito importante. Às vezes você olha os alongamentos por aí e acha que aquele alongamento está fino. Não. A gente apenas trabalhou aquele alongamento para deixar ele fino. Trabalhou aquela borda para deixar ela fininha. E aí eu faço isso com a minha broquinha de topo redondo. E depois eu venho com uma broca agulha e higienizo a parte de baixo do meu alongamento. A parte de baixo do nosso alongamento tem que ser tão bonita quanto a de cima, tá, gente? Não tem que ser suja, não tem que ter excesso de produto, não, nada disso. A gente precisa deixar o nosso alongamento bonito na parte de baixo
e também na parte de cima do nosso alongamento. Isso a gente faz com uma broquinha agulha, uma broquinha mais fininha da sua preferência, tá? E aí a gente vem pro 8º passo, que é o lixamento com buffer. Gente, lixamento com buffer também tira espessura do seu alongamento. Anotem isso de uma vez por todas. Às vezes, você trabalha já com controle de produto e quando você vem lixando com buffer, ó, quando você vem lixando com essa lixinha, você tá tirando espessura. Muito cuidado, tá? E aí, eu botei pra vocês, lixo todo o alongamento com a minha buffer, minha lixinha fecha poros, e depois lixo as paredes laterais, tá? Eu gosto das minhas paredes laterais bem retinhas, então eu venho lixando, deixando tudo bem retinho, tá? E o próximo passo é o selamento. Gente, meu tempo tá esgotando aqui, então eu tô finalizando o conteúdo, tá? Porque meu tempo é curto aqui. Então vamos lá. Agora a gente vai vir com o selamento. Gente, o selamento é muito importante, porque vocês acham que por ser a finalização não é tão importante quanto os outros procedimentos. E é importante, gente. Existem detalhezinhos no nosso selamento que é muito importante, que dá descolamento, que dá infiltração e você nem consegue analisar. Então, o primeiro passo de um selamento é selar com o top coat um dedo de cada vez. Por que selar um dedo de cada vez? Quando você sela todos os dedos de uma vez só, aquele top coat ele dá espessura no seu alongamento. Aquele top coat escorre para a área da cutícula e é onde você tem problema com descolamento e também infiltração, tá? Quando eu selo um dedo de cada vez, eu levo na cabine por 5 segundos, tiro e selo outro. Levo na cabine, tiro e selo outro. E aí depois eu levo toda uma mão só por 60 segundos, tá? E aí é onde a gente vai selar a parte de baixo do nosso alongamento. Por que selar a parte de baixo do nosso alongamento? Para a gente evitar os certos problemas com unha descolando debaixo do nosso alongamento. Se você selar, você está colando aquela unha natural com o seu alongamento. E aí fica muito mais fácil de você ter esses certos problemas com descolamento de ponta, tá? Por isso que é tão importante, ok? Opa! É tão importante quanto todos os nossos passo a passo, tá? A gente precisa trabalhar todos os passo a passos atentos. A gente precisa estar sempre observando o que a gente está fazendo, tá? Agora eu vou colocar só pra mim, vocês só me verem. Então, meninas, tomar mais uma água. Olha só, para quem quer dar um passo além, aprender os 9 passos na prática, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou estar abrindo as inscrições para a comunidade MTN, onde será uma área onde você terá acesso ao meu treinamento com toda a minha metodologia e a aplicação dos 9 passos na prática com mais de 20 módulos, numa área exclusiva para alunas, onde você terá acesso à comunidade MTN no Facebook. A comunidade MTN no Facebook, ela foi idealizada por mim mesmo com o objetivo de formar a maior e melhor comunidade de nail designers do Brasil. Isso mesmo, gente. A maior e melhor comunidade de nail designers do Brasil. Então chegou a hora de você fazer um alongamento simétrico, bem estruturado, fino, natural e resolver de uma vez por todas os seus problemas com descolamento e infiltração. Colocar um ponto final nos seus problemas com descolamento e infiltração. E olha só, como se não bastasse tudo isso, eu também vou disponibilizar 2 super bônus especial para você.
que o primeiro bônus é uma fórmula de fidelização e atração de clientes. E o segundo bônus é um curso de marketing no Instagram para nail design. Gente, um curso de marketing no Instagram para nail design. Para você se inscrever na comunidade MTN, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou estar enviando um link com uma condição especial no grupo do WhatsApp do evento. Então, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, vai lá na minha biografia do Instagram e entra no grupo do WhatsApp. E olha só, se dentro do prazo de 90 dias você não obter um resultado com a minha metodologia e a aplicação dos 9 passos que eu ensino dentro do meu treinamento, eu devolvo o seu dinheiro de volta mais R$500. Isso mesmo. Se você não obter um resultado com a minha metodologia e a aplicação dos 9 passos, eu devolvo o seu dinheiro de volta mais R$500. Eu, Tainara Rodrigues, eu não estou aqui para brincar com sonhos e expectativas de ninguém. Eu quero ter resultados e resultados de verdade. Então eu vou repetir novamente. Se dentro do prazo de 90 dias você não obter um resultado com a minha metodologia e a aplicação dos 9 passos que eu ensino dentro do treinamento, eu devolvo o dinheiro que você investiu para entrar na comunidade MTN de volta, mais R$500. Então agora é com você. Quanto mais rápido você iniciar seus estudos, obviamente mais rápido você vai ter resultados. E gente, eu quero deixar claro que o valor do treinamento, ele não é um valor a preço de banana. É para quem está realmente comprometida a mudar de vida e se tornar uma profissional de sucesso, tá? Os primeiros módulos já estão liberados. Assim que você iniciar a sua inscrição, realizar a sua inscrição, os primeiros módulos já ficam liberados, tá? Então, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou estar enviando o link com uma condição especial no grupo do WhatsApp. E essa condição especial, ela só é válida nas primeiras horas. Tá bom, meus amores? Então, gente, essa foi a aula maravilhosa que eu preparei para vocês. Muito conteúdo de valor, tudo muito incrível. E eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui comigo. Um grande beijo para todas vocês e uma ótima noite.